Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre filosofia, sobre os temas, as ideias, os pensamentos que foram elaborados pelos filósofos no decorrer do tempo, no decorrer da história. Desde o início dos nossos encontros virtuais, nós estamos falando sobre um dos principais temas que interessaram os filósofos no decorrer do tempo, que é a capacidade que nós temos de diferenciar a verdade da mentira ou da falsidade. Isso mesmo. Os filósofos, como eu disse em aulas anteriores, são pessoas muito curiosas e que estão sempre tentando construir novos conhecimentos sobre o mundo que nos cerca e também sobre nós mesmos. Para isso, eles precisam se fazer muitas perguntas, pensar e repensar muitas vezes para tentar afastar a falsidade e a mentira e assim sempre construírem conhecimentos verdadeiros e seguros para as pessoas. Numa das aulas passadas, uma das aulas anteriores, eu contei para vocês a história, uma história de um encontro entre uma raposa e um ratinho. A raposa tentou enganar esse ratinho, que, por sua vez, contou para a raposa uma história sobre um animal com garras muito afiadas, dentes muito afiados e que adorava se alimentar de raposas. O nome desse animal era o grúfalo. Desse jeito, o ratinho conseguiu afugentar a raposa, e se salvar daqueles perigos que ele estava correndo. Isso mesmo, a raposa estava tentando enganar o ratinho e acabou sendo enganada pela mentira que ele contou. Mas na vida real, essas coisas não acontecem entre os animais, porque os animais não têm palavras, eles não desenvolveram linguagens. Para os animais falta as palavras, que são tão importantes para os seres humanos. Graças a elas, as palavras, nós conseguimos trocar informações, trocar sentimentos, E normalmente essas palavras servem para falar a verdade. Supomos naturalmente que o que os outros dizem é verdadeiro. Sempre que alguém vem nos dizer alguma coisa, a gente acredita, tende a achar que é verdadeiro aquilo que essa pessoa está nos dizendo. Por isso mesmo é que lhe damos ouvidos às outras pessoas, não é mesmo? Se passássemos o tempo todo, se pensássemos, o tempo todo, que as palavras só servem para mentir, ninguém mais acreditaria em ninguém, não é assim? Hoje eu vou contar para vocês uma história muito interessante de um escritor chamado Esopo, que viveu há muitos anos atrás. E ele contou uma história entre um menino e um lobo. Isso mesmo. Um menino, pastor de ovelhas, havia ganho um apito para que soprasse em caso de perigo. Como ele passeava grande parte do dia nos campos com seus rebanhos de ovelhas, era necessário um meio de comunicação à distância numa hora de emergência. Num dia calmo de sol, enquanto as ovelhas pastavam tranquilamente, o menino resolveu soprar o apito só para verificar o que ia acontecer. Ao ouvir o alarme, toda a aldeia correu para salvar esse menino, do perigo que estava próximo a acontecer. Mas não havia perigo. Estava tudo no mais completo sossego. Só ouviram os risos do menino, que achou aquela correria toda muito engraçada. Passados alguns dias, o menino soprou novamente o seu apito e, de novo, a aldeia toda veio ao seu socorro. Mas só encontraram o menino rindo às gargalhadas do susto que ele havia pregado nas pessoas. Aconteceu, porém, de um enorme lobo faminto aparecer por aquelas pastagens e, antes de atacar o rebanho, resolveu perseguir o menino. Este, mais do que rápido, soprou o seu apito. Como ninguém apareceu em seu socorro, soprou mais uma vez, e mais forte, e outra vez mais. Porém, tudo em vão. Apesar de ouvirem o apito desesperados, todos pensavam se tratar de mais uma brincadeira do menino pastor. Correndo para salvar a sua vida, o menino ainda teve tempo de perceber que, na boca de um mentiroso, até a mais pura verdade parece mentira. O Esopo nos contou essa história para transmitir uma mensagem, a mensagem de que a verdade é sempre o melhor caminho. E você concorda com o Esopo?
Então eu vou indicar para você as atividades que estão no seu material didático, lá na página 11 e na página 12. Vai servir ali para você registrar, por exemplo, né, o que você pensa sobre a história do apito, a história do menino do apito e do lobo, e também sobre a frase: se pensássemos o tempo todo que as palavras só servem para mentir, ninguém mais ouviria ninguém. Será que essas duas coisas têm a ver uma com a outra? Bom, faça atividade e compartilhe com alguém aquilo que você aprendeu. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você a entender melhor o pensamento dos filósofos e também entender um pouco melhor os próprios pensamentos. Ok? Por hoje é isso. Até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.